Muito bem, nessa sexta-feira a gente segue com o Minuto Bom Dia para falar de esporte para você. E agora que acabou as eleições, eu posso dizer, estamos recebendo aqui o nosso Paulo Brito da TV Bom Dia. Boa tarde, Edson Castro. Boa tarde, Leandro. Boa tarde aos telespectadores. Pois é até uma dúvida minha, porque eu não sei se o Paulo Brito se elegeu. Não fez 1000 votos, hein? Não se elegeu. Quais são os destaques do esporte para esse fim de semana? Já prevendo aí final de semana, estamos falando de Ipiranga, falando de Atlântico também. Aliás, hoje a gente traz no Jornal Impresso uma reportagem dos 2 jogadores do Atlântico que foram convocados para a seleção brasileira recentemente. Vão estar à disposição da seleção, não nessa, na outra semana. Antes disso, eles participam dos 2 jogos, tanto contra a Sueva quanto a CIF, que são as decisões que o Atlântico vai ter aí na Liga Nacional e também na Liga Gaúcha. Essas convocações aqui, tá aqui na página 23 aí, não vai prejudicar o Atlântico nessa questão aí de mata-mata? Exatamente não. Por quê? Porque tanto o Alan, que foi convocado pela primeira vez, e a gente faz uma reportagem com ele, enfim, e com o Gé também, o Gé tá voltando à seleção brasileira, e ele fala também dessa possibilidade de voltar, e o Gé quer voltar para ficar. O Gé já esteve na seleção, depois acabou não sendo mais convocado e agora está voltando. Eles jogam tanto na terça-feira, dia 23, que é contra a Sueva, quanto na sexta-feira, dia 26, que é contra a CIF. O jogo contra a Sueva pela Liga Nacional, a CIF pela Liga Gaúcha. Depois, no sábado, dia 27, então eles viajam, os jogos são no dia 28, no dia 30. O Brasil enfrenta o Paraguai, 2 amistosos, o primeiro em Jaraguá do Sul, o segundo em Tubarão, e depois eles retornam, então, para o Atlântico. Enfim, todos os jogadores retornam para os seus clubes, e aí vamos para as outras fases, tanto da Liga Nacional quanto da Liga Gaúcha. Esperamos, claro, que o Atlântico esteja, tanto nas quartas de final da Liga Nacional, quanto nas semifinais da Liga Gaúcha. As datas, tanto da Nacional quanto da Gaúcha, vão ser anunciadas somente após a disputa da próxima semana. O bom é que aqui pertinho em Santa Catarina, os amistosos, né? Então... não vai haver desgaste, né? E é um amistoso, o Paraguai sim, é uma seleção forte em termos de futsal, mas de qualquer maneira são amistosos, né? Eu acho que não tem nenhum problema de daqui a um pouco perder por lesão, tanto o Alan quanto o Gé estão muito bem preparados, acho que é uma oportunidade boa para eles também. Vale ressaltar aqui, Leandro, ontem o Brasil foi campeão dos Jogos da Juventude, que é uma espécie de teste olímpico pro futsal. O futsal pode vir a ser olímpico, talvez em 2020 ou 2024, e o primeiro teste aconteceu nesses Jogos da Juventude, que foi disputado na Argentina, e que terminou ontem. O Brasil ganhou da Rússia a final, 4-1, e nós tínhamos um representante daqui nos Jogos da Juventude, pela seleção brasileira, que era o preparador de goleiros do Atlântico, o Igor, né? A gente chegou a fazer uma reportagem quando ele foi para lá, então realmente parabéns aí ao trabalho do Igor, de toda a comissão técnica aí, jogadores da seleção brasileira. É o primeiro passo para nós termos futsal na Olimpíada, e justamente no primeiro passo a gente já ganhou medalha de ouro. Da quadra pro campo, o que tá trazendo da arena e lá no Beira-Rio? Como é que tá pro fim de semana por lá? A gente traz aqui as últimas informações de Inter e Grêmio, que jogam no final de semana. O Grêmio joga no sábado, o Internacional só lá na segunda-feira, fechando a rodada, aliás, do Campeonato Brasileiro. O Inter enfrenta o Santos, um jogo bem complicado. O Santos vem numa reação muito boa, inclusive brigando já para entrar lá no G6. E o que a gente falava em relação a G6, a possibilidade de ter G7 agora só vai ter se nós tivermos Palmeiras ou Grêmio campeão da Libertadores. Senão vai continuar G6 aí até o final do campeonato. Mas o Santos briga para entrar, já vem numa recuperação muito grande dentro do campeonato. É um adversário muito forte. O Inter que deve ter a volta do Moledo, fazendo a dupla de zaga aí com o Vitor Cuesta. No Grêmio, o Marinho, que estava pautado para jogar contra o América Mineiro lá no sábado. O Grêmio vai com time misto, já anunciou que vai com time misto para jogar contra os mineiros. O Marinho se machucou, também deve ficar fora dessa partida. Então essas informações de Inter e Grêmio. Tem uma notinha aqui que falando o seguinte, com um trio brasileiro a FIFA divulga a arbitragem para o Mundial de Clube. Os gremistas estão lendo muito essa notícia, porque se o Grêmio ganhar a Libertadores, vai para o Mundial de novo. E quem que foi esse trio aí, conhecido ou não? Bom, o Wilton Pereira Sampaio é o principal dos árbitros brasileiros que vai, ele é de Goiás, é árbitro FIFA. Tem mais 2 brasileiros que vão estar no Mundial também, que foram anunciados pela FIFA.
toda a arbitragem que vai estar presente no Mundial de Clubes já foi anunciada ontem pela Federação Internacional de Futebol. O Wilton Pereira Sampaio é um dos principais árbitros que a gente tem hoje no quadro brasileiro de arbitragem, e acho que é bem importante a participação dele, porque é justamente por esse motivo, por ele ser um dos principais árbitros e levar talvez o que a gente tem de melhor hoje em termos de arbitragem no Brasil. Lembrando que a gente vive uma safra complicada de arbitragem no futebol brasileiro, muito tem se falado em termos de profissionalização da arbitragem, e eu acho que a gente precisa sim melhorar muito, e quando a gente vai para esses eventos, Copa do Mundo, Mundial de Clubes e outras competições, Copa América, outras competições que a arbitragem brasileira vai, eu acho que a CBF está certa em indicar seus melhores nomes, tem que ir aqueles que realmente têm um pouco mais de preparação, e o Brasil vai estar muito bem representado. O Daronco poderia ser um árbitro gaúcho, poderia estar nessa relação, mas eu acho que o Brasil, a CBF sim conseguiu indicar bons nomes para participar do Mundial de Clubes da FIFA. Na página 24, a contracapa do Bom Dia de hoje é você tá trazendo uma entrevista com um gringo. Esse gringo aí, o argentino, está chegando ao Ipiranga. Edson, tem sotaque nordestino, como assim? Fala português, né? O Frontini, ele é argentino, está no Brasil há muitos anos, realmente já a maior parte da carreira do futebol dele foi aqui no Brasil. Então hoje ele fala português normalmente, não tem mais nem o sotaque lá do sotaque dele é do Nordeste. Ele trabalhou muito tempo do Sudeste para cima, né? Tanto é que ele fala aqui na reportagem, inclusive, que ele teve a oportunidade de vir para o futebol gaúcho, acabou não vindo, foram 3 ou 4 oportunidades, e essa é a primeira vez que ele vai defender um clube do futebol gaúcho. Aliás, já está defendendo, são mais de 20 dias que ele está em Erechim, já fez 2 jogos pelo Ipiranga, a gente fez uma entrevista com ele justamente para mostrar um pouquinho da adaptação, de como é que ele está, e a possibilidade do Frontini ficar também para a temporada 2019. Ele não fala muito sobre isso, diz que gostou da cidade, gostou do clube, e há sim uma possibilidade dele continuar para o ano de 2019. 2019 que o Ipiranga busca essa vaga na Copa do Brasil através da Copa Vianney Carlet, que nesse final de semana tem jogo importantíssimo, vai a São Borja, enfrentar a equipe do São Borja, e divisão de acesso no próximo ano. Divisão de acesso que talvez seja o grande objetivo do Ipiranga no primeiro semestre, porque depois lá no segundo semestre nós vamos ter o Campeonato Brasileiro da Série C novamente. Vamos então acompanhar a entrevista que o Edson fez com o Frontini aí, vamos ver aí o que esse atleta artilheiro do Ipiranga, né, veio para ser o artilheiro, fala pra gente. Te liga. Ipiranga. Já há 20 dias aqui em Erechim, muito bem recebido. Que pesou um pouquinho que eu estava no Nordeste, um calor muito forte, aí cheguei aqui, estava um pouquinho de frio e demorou um pouquinho para se adaptar, mas nada que tivesse algum tipo de dificuldade, pelo contrário. Vi a equipe jogar e agora podendo jogar com eles, sabe? Está sendo muito bom, muito gostoso, a equipe vem fazendo grandes jogos, já cheguei numa situação que a equipe estava na parte de cima da tabela e a gente continua ali, eu acho que isso é importante. E a gente vê uma mobilização muito grande em prol do objetivo. Você já fez o primeiro jogo, já enfrentou o Internacional, que é um adversário, talvez o principal adversário nessa briga pela liderança. O que fazer de agora em diante para buscar essa primeira colocação? Sabe que é difícil, mas tem 2 jogos fora e tem que buscar ponto nos 2, né? O primeiro jogo foi lá em Soledade, né? Contra a equipe de Soledade, uma equipe forte, são jogadores jovens, mas de qualidade. Depois a gente veio com o nosso principal adversário no grupo, que acaba sendo o Internacional. Não que os outros não mereçam respeito. Mas até pelo peso, pela história do Inter, eu acho que todos enxergam assim. A gente continuar nessa caminhada, fazendo jogo a jogo, não adianta a gente pensar o que vai acontecer no mata-mata antes de terminar bem essa fase de grupos, né? Mas a gente tem em mente que a gente pode ir longe. Quanto tu conhece de futebol gaúcho e o que na tua opinião vai ser preponderante de agora em diante aí para chegar ao objetivo que é essa vaga na Copa do Brasil? O futebol gaúcho eu já tive umas 3, 4 oportunidades, nunca se consolidou, 2 eu deixei de vir, uma foi para o Caxias e a outra foi para o Brasil de Pelotas. E agora teve a oportunidade, conversei com o Márcio, tivemos a oportunidade de jogar junto e agora trabalhar com ele de treinador. O que vai ser o principal agora, eu acho que é o foco, né? A gente não deixar cair, e justamente nesse último mês do ano, para quem quer
terminar o ano em atividade. Eu acho muito importante se cuidar, saber que para o clube acaba sendo o mês mais importante do ano, que nos dá um calendário muito forte no ano que vem. Então ter a consciência que a gente pode conquistar esse objetivo, mas para isso a gente precisa se dedicar. Você vem aí principalmente para a disputa dessa copinha, mas está de olho também daqui a pouco permanecer em Ipiranga no próximo ano? Vamos dar um passo de cada vez. A princípio a gente fez um contrato curto de 3 meses, mas como eu falei, estou muito bem, gostei da cidade, eu acho que tem tudo para continuar ano que vem também. Muito bem, tá aí, né? Então o Ipiranga joga 2 fora de casa, como a gente já tinha falado essa semana, né? 2 fora de casa em função da primeira rodada, né? Porque o jogo contra o Gaúcho na primeira rodada era para ser em Passo Fundo, acabou sendo em Erechim. Então agora os 2 últimos jogos deu coincidência de ser fora de casa, São Borja e Gaúcho. E olha só a situação, nesse final de semana a gente vai ter o Internacional enfrentando o Elite em casa. O Inter é o líder por critério de desempate com o Ipiranga, os 2 times têm a mesma pontuação. 2 pontos atrás vem o Gaúcho, que recebe o 3 Passos em casa. E se o Ipiranga tem a coincidência de fazer os 2 últimos jogos fora de casa, o Gaúcho teve a coincidência de fazer os 2 últimos em casa. Então o Gaúcho pega o 3 Passos nesse final de semana e depois o Ipiranga na última rodada. O Ipiranga tem que estar atento ao Gaúcho, por quê? Porque o Gaúcho está muito próximo ali, tanto de Inter quanto de Ipiranga. Então o resultado que o Ipiranga teria que buscar diante do São Borja seria uma vitória, para depois na última rodada ter um pouquinho mais de tranquilidade para esse jogo contra o Gaúcho. Muito bem, são os destaques do esporte, Júlio. Esses e convidando todo mundo aí a participar do jogo do futebol americano amanhã, em que a equipe do Coroados aqui de Erechim recebe o Cruzeiro de Porto Alegre num jogo aí pela Copa RS de futebol americano lá no campo da Escola Branca. Escola Branca, lá perto da Polícia Federal? Onde é que é isso? No campo da Escola Caras Pintadas. Caras Pintadas. Não da Escola Branca, Caras Pintadas. A partir da 1h30 da tarde começa o evento, 2 horas começa o jogo. Beleza, bom fim de semana para você. Igualmente a todos.